Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou psicólogo. Nos últimos vídeos, nos vídeos sobre Christiane F., até no vídeo sobre o Atkiss, o livro da Daniela Arbex, eu comentei algumas vezes do quanto eu estou enrolando para começar o estudo do livro do Leonardo Goldberg, Freud, uma introdução à clínica psicanalítica. Disse que estava enrolando, que estava tímido para começar. E pensando bem, me debrucei um pouco sobre essa questão, escutei sobre essa questão, e dei conta que tenho tido uma certa resistência. É muito curioso que eu tenho falado sobre muitos assuntos aqui, drogadições, luto, experiências radicais. São assuntos que não se dissociam da minha prática profissional e do meu raciocínio, porém, tenho dado muito pouca atenção a questões clínicas. E aí vai envolvendo a técnica, a teoria psicanalítica e como isso se dá na prática. E claro, uma vez que eu pensei sobre isso, eu comecei a ter algumas hipóteses. Bom, é o seguinte, falar sobre psicanálise hoje parece que está um pouco na moda, Temos aí na mídia psicanalistas famosos, como Christian Dunker, Maria Lúcia Homem, Daniel Omar Pérez, que é um cara que eu gosto muito, argentino, radicado aqui no Brasil. Enfim, psicanalistas falando aos montes por aí. E ao mesmo tempo, tem esses profissionais que eu citei, profissionais respeitáveis, sérios. Também tem por aí, aqui, no Instagram, no YouTube, muito psicanalista, muito. E acompanho alguns, acho que alguns vale a pena acompanhar, mas tem muita gente ruim também, Pra gente fechar a porta. Acontece, a porta abriu sozinha. Tem muita gente ruim também, como eu estava dizendo. Muita gente que se diz psicanalista, mas a gente vai ver lá no perfil do Instagram, daí o cara ele mexe com terapia quântica, reprogramação de DNA, constelação familiar. Essas que eu chamo de aberrações terapêuticas, aberrações de ideias, Tudo isso que eu citei, terapia quântica, constelação familiar, reprogramação de DNA. O que dizer sobre isso, São pseudociências. E quando eu digo pseudociências, eu assumo aqui que muitas vertentes aí vão colocar a psicanálise no mesmo balaio com a pseudociência. É muito questionável, porque a gente vai pensar a psicanálise como um saber que tem um corpo, uma consistência, um diálogo dinâmico, constante. Claro que ela não se enquadra aí na ideia de uma ciência mais positivista, E a gente pode entrar numa discussão que vai levar a gente para uma ideia do que é de fato ciência. E aquela ideia de uma ciência que se aproxima de uma religião, Não sei se foi o Nietzsche ou Oscar Wilde que disse que a ciência muitas vezes se torna a religião dos intelectuais, Quando a gente entra no âmbito religioso, a gente enrijece, a gente limita muito, as possibilidades de pensamento e de articulação de ideias, Mas assim, o que eu estou querendo dizer com tudo isso, Que eu vou indo, e por que eu não estou falando de psicanálise? Vou dizer, um certo receio, um certo cuidado para não sair por aí dizendo bobagem, Eu até escrevi alguma coisa nesse sentido, de que é como se não tivesse ainda propriedade para falar sobre Freud, Lacan, Mesmo estando aí há um tempo estudando Freud, Lacan, Mesmo que eu diga aqui, muitas vezes, de forma meio superficial, a gente pode pensar, mastigada,
eu acho que está na hora de assumir melhor esse compromisso, né, com a psicanálise, com a prática, e trazer isso pro mundo, pro virtual, aqui, né, onde eu costumo fazer esses vídeos. Eu já disse que, né, fiz um vídeo anterior, fiz no final do ano passado, que eu ia começar a partir desse livro aqui, do Leonardo Goldberg, que é um livro introdutório. Né? Voltei a ler e me dei conta que tem muita coisa pra gente conversar aqui sim. Né? E levando em conta, né, esse receio, esse medo de falar de psicanálise e parecer só mais um papagaio, não é essa a ideia, tem a ver com o processo de amadurecimento profissional também, de identidade profissional, de estilo, né? E diante dessa reflexão que eu fiz, que eu tenho feito, eu me dei conta que eu nunca vou ter propriedade, né? Ninguém tem. Aí, claro, né? A gente tem que ter uma certa propriedade. Agora, a propriedade, eu vou esperar eu entender tudo para começar a falar, entra até em contradição com a minha proposta aqui. Minha proposta aqui não é dar aula, né? Mas trazer a conversa aí para o mundo virtual, para esse mundo de rede que a gente vive, né? E fiquei pensando também nesses psicanalistas que eu respeito, que eu sigo, né? Tô com medo da psicanálise ou dos psicanalistas, de ser julgado, né? Enfim, a reflexão aí que eu trouxe para mim e decido então, finalmente, começar a me atentar mais à psicanálise e trazer aqui para vocês que me acompanham, um pouco desse aprendizado que eu tenho feito, desse percurso que eu tenho feito, e eu tenho essa necessidade de compartilhar isso, porque não dá para ficar só aqui, fechado no livro, né? Só aqui na minha mente, ou só aqui no consultório, né? Eu acho que são saberes que vale a pena a gente compartilhar aí com o mundo, até porque a psicanálise ela tem muitas vantagens para esse mundo que se recusa tanto a pensar, se questionar, né? Abrir mão um pouco dessa ideia de verdade, abrir mão um pouco dessa ilusão que temos de controle sobre nós mesmos. Eu já disse aqui anteriormente que a psicanálise me atrai muito porque é a disciplina, o saber, né? Conhecimento, que vai mexer ali onde ninguém quer mexer, né? Isso é muito difícil, muito difícil. Né? A formação enquanto psicanalista ela leva um tempo. Eu sou formado em psicologia já, 2019, 2020, 21, 22, vai fazer 5 anos, né? 5 anos aí como psicólogo. E eu ainda não tenho essa segurança de dizer que sou psicanalista, né? Apesar de estudo, não tem uma formação formal. Eu não estou em nenhuma escola de psicanálise. Comecei agora a participar de uns grupos do Laço Analítico, que é uma escola de psicanálise que eu gosto bastante, que eu confio bastante. Eu acompanho algumas pessoas de lá, inclusive o Leonardo Goldberg, ele é do Laço Analítico, né, um dos membros. Então você tem que ir trilhando um caminho, você tem que ir se encontrando. Como diziam, né? Dizem, a gente tem que sair para procurar nossa turma. Não dá para fazer psicanálise sozinho e nem estudar psicanálise sozinho, né? Uma coisa assim para se ter ideia, para eu me autorizar psicanalista, analista e começar a analisar as pessoas de fato, eu tenho que minimamente estar envolvido em grupos de estudo, um estudo formal. Eu tenho que estar passando por supervisão com o psicanalista, com o analista. Ou seja, eu não posso por aí sair atendendo e achar que tá tudo bem, você não vai dar conta. Só que faz isso não dá conta, né? Cuidado, se você passa por um terapeuta aí, um psicanalista, procure saber se ele está em supervisão, né? Especialmente se ele for novo na área, né? Novato aí. Eu com 5 anos de profissão posso dizer que sou novato, sem dúvida. E análise pessoal. Psicanalista, psicólogo precisa passar por um processo de análise pessoal, especialmente psicanalista. Você não
pode se analisar, não pode analisar o outro, se você não está passando ou passou por um processo de análise. Se você está fazendo ou já passou por uma supervisão. Tudo isso faz parte da formação do analista, né? Então às vezes fica confuso, imagino, né? Fala, esse cara aí afinal é o quê? Eu sou psicólogo psicodinâmico, não estou fazendo nada antiético, né? A psicodinâmica, ela usa dos saberes da psicanálise, eu estudo as teorias da psicanálise, procuro usar técnicas da psicanálise, porém ainda não é psicanálise. Por quê? Porque a análise mesmo, vamos dizer, crua, ela depende de um processo de formação que eu acabei de dizer, né, que envolve análise, estudo e supervisão. E além disso, como posso dizer, a psicodinâmica, ela trabalha, ela tenta um diálogo, isso eu acho que formulei melhor, apreendi melhor, num curso que eu fiz de um psicanalista psicólogo, o Saulo Durso Ferreira. Me ajuda muito no meu processo de formação. Eu aprendi que a psicodinâmica, na verdade, a gente pode pensar que é um diálogo, né, entre a teoria psicanalítica e o saber psicopatológico, né, da psiquiatria, né? Então assim, eu sou psicanalista, entre aspas, psicólogo psicodinâmico, um psicanalista que leva em conta o saber psiquiátrico, né? Onde eu trabalho aqui, especialmente na clínica. Quando eu falo clínica, eu estou falando tanto do meu consultório particular, mas agora eu estou falando de uma clínica, um lugar físico, clínica mesmo. Tem de convênio, né? No prontuário dos pacientes vai vir ali o CID, o diagnóstico, e muitas vezes se exige por questões burocráticas que a gente dê um diagnóstico, que a gente coloque ali um CID, né? Questões burocráticas. Então assim, não dá para se descolar disso, né? Não dá para se descolar disso. Levando tudo isso em conta, eu acho que é hora de enfrentar isso, né? Enfrentar, bancar esse desejo de se tornar analista, né? E, como eu falei, não dá para fazer sozinho e também não dá para guardar esse saber para você. Então eu quero compartilhar aqui com vocês todas essas descobertas, toda essa viagem que eu pretendo fazer aqui, né? Eu já estou fazendo, mas agora eu vou assumir melhor essa postura. E, claro, eu vou procurar, na medida do possível, tomar o maior cuidado para não dizer bobagem, como eu sempre tomo, né? Mas a gente sempre fala bobagem, a gente se equivoca, o que não significa que tá bagunçada a coisa, né? Pode fazer de qualquer jeito. Então assim, é uma jornada que eu pretendo começar aqui, não vou deixar de fazer os outros vídeos, inclusive hoje mesmo eu pretendo fazer mais um da Christiane F, que eu tô devendo aí, né, para terminar o prefácio. E vamos iniciar de fato esse aqui, Freud, uma introdução à clínica psicanalítica. Tá bom? Nos próximos vídeos aí, a gente vai ser surpreendido por drops psicanalíticos, tá? Então é isso, por enquanto é isso. E espero que você que está me vendo aí venha comigo nessa aventura, porque é uma grande aventura.